Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade então à nossa aula, sobre banco de dados e vamos iniciar aí com o MySQL Workbench já para a gente conhecer algumas coisas relacionadas a ele. Começar a usar o MySQL Workbench, precisamos conhecer os tipos primitivos. Vocês já devem ter visto isso quando estavam na disciplina de programação. Não sei se recordam. Peço a vocês encarecidamente que peguem o caderno e a caneta e anotem isso, ou abram o editor de texto no computador de vocês e comecem a digitar, comecem a guardar esses tipos de informações, porque a gente vai usar muito no decorrer das próximas aulas. Então, para vocês não ficarem toda hora voltando no vídeo, anota quando sentiu falta de algo, vai lá e olha no caderno que vai ser bem mais tranquilo. Bom, eu até prefiro, né? Mas caso queira, volte ao vídeo e veja o que é. Nós temos os tipos primitivos, são as formas como a gente vai guardar esses dados, esses tipos de dados dentro do nosso banco. Temos aí o tipo numérico, data, o literal e espacial. Esse espacial a gente nem vai ver, não vou nem comentar, que é mais voltado para geometria, então é mais voltado para essa área. Então, o nosso vai ser básico agora, a gente vai conhecer os principais. Lembrando também que eu não vou colocar todos, vou colocar os que a gente mais vai usar. Então, eu tenho aqui o tipo numérico inteiro. Representa valores numéricos negativos ou positivos, sem casa decimal, ou seja, valores inteiros. Todo aquele número inteiro, né? Vocês lembram aí, regrinha aí de matemática, o que é um número inteiro? Então, eu deixei dois exemplos aqui para a gente usar quando a gente estiver guardando um dado. Exemplo, o tiny int é um número inteiro muito pequeno e o int é um número inteiro de tamanho comum. Exemplo, eu quero armazenar no meu banco de dados, dentro da tabela, né, eu tenho uma característica que chama idade. Idade, eu vou armazenar o quê? Idade é um tipo inteiro, né? Ninguém tem a metade aí. Então, a idade, a gente pode colocar o quê? Hoje, a pessoa, exemplo, né? Não vai até 100 anos. Então, 100 anos são 3 casas decimais. Então, o tiny int, ele quer dizer o quê? Eu defino a quantidade. Então, eu vou colocar a idade, vou colocar 3. Que eu sei que o limite máximo vai ser até 3. No caso, 3 espaços na memória que vai estar reservado para guardar as informações que estão dentro da tabela, dentro do campo idade, certo? Então, o tipo primitivo, ele serve para guardar na memória. Então, qual é o espaço que eu estou usando na memória do meu computador? É por isso que eu tenho que saber os tipos primitivos. O tipo int é qualquer número comum que eu quero guardar. O número o endereço aí da casa, o número de uma residência. Então, eu posso colocar o tipo int, tá? Que eu não sei, pode variar, pode ser uma casa com 2 dígitos, um número de uma casa com 4, com 5, hoje a gente não sabe, correto? O numérico real é aquele que tem casas decimais, correto? Que temos vírgulas. Temos aí o decimal, ele armazena um número fixo de dígitos decimais. O que poderia ser isso? Exemplo, eu quero 2 dígitos antes da vírgula e 1 dígito depois da vírgula. Então, ele vai ter que armazenar, quando eu falo número fixo, somente 2 dígitos antes e 1 depois da vírgula. Quando eu uso o float, ele é um número pequeno em vírgula flutuante. Então, de uma precisão simples. Qual é a diferença do float para o decimal? O float, ele não me obriga a colocar 2 números antes da vírgula e 1 número depois. Estou dando exemplo. Ele aceita até 2 números antes e 1 depois. Eu não necessariamente preciso colocar tudo dessa forma. Vamos dar um exemplo. Se eu usar decimal, eu quero 3 casas, 2 casas antes da vírgula e 1 depois. Então, eu vou colocar 10,5. Ele vai aceitar só isso. Agora, se o float eu usar 2 casas antes da vírgula e 1 depois e colocar 0,5, ele também vai aceitar, entendeu? Então, ele é mais relativo. E já o decimal é quando eu quero algo certo, eu quero que aceite só isso. Então, eu tenho que preencher todas as informações. O float não, ele vai até. Faça essa comparação. O decimal, ou quando eu falo de algum número fixo, é um valor exato.
Quando eu falo de um número flutuante aí, de uma precisão, eu quero dizer que pode ser até ele, não necessariamente ser ele no total. Vamos dar exemplo depois que vai clarear a mente. Eu tenho os boolean e o bit, que é para casos quando a gente usa verdadeiro ou falso, sim ou não, 1 ou 0. Então, quando tiver essas situações, a gente pode muito bem usar tanto o bit quanto o boolean para poder representar esse tipo de número lógico, para guardar dentro do banco. Temos o tipo de data e tempo aí, né? Então, o que a gente vai mais usar é o date aí. Então, nós temos aqui a forma de armazenar, sempre ano, mês e dia, vai ser sempre nessa sequência. Se você quiser armazenar só o ano, ou se quer armazenar a data, hora, minuto, segundo, então temos aqui o que a gente vai usar. Beleza? Temos o tipo literal, que é o char e o varchar. Também entra naquele mesmo esqueminha do decimal e do float. O char, ele vai armazenar uma cadeia de longitude fixa. Bom, o que é um tipo literal de caractere? É tudo que a gente vai escrever, é tudo que escreve. São letras, são um conjunto de letras com números. Exemplo, igual o char, ele vai armazenar uma cadeia fixa. O CPF, ele se enquadra como um tipo literal. Por quê? Porque o CPF a gente conta também os pontos e conta o tracinho para salvar dentro do banco. Se você quer salvar só o número, você vai colocar do tipo int, que ele vai armazenar só o número. Mas se você quer salvar com os pontos e o traço, então a gente salva do tipo char ou varchar, que ele é um tipo de caractere. Então ele contém números e contém outros tipos de caractere, no caso os pontos e os traços. Então aí, um CPF ele tem 11 dígitos. Só que se a gente contar com os pontos e com o tracinho, ele vai para 15. Então, se eu já quiser colocar aqui, quando eu vou salvar no banco de dados o CPF e colocar char dentro do char e colocar o número 15, então eu estou dando uma longitude fixa. Então, eu quero que dentro do meu banco vai guardar 15 caracteres. 15 dígitos vai ficar ali salvo, entendeu? Então, eu tenho um tamanho preciso. Quando eu uso o varchar eu não tenho tamanho preciso. Então, o varchar eu posso colocar... eu quero colocar CPF, eu vou colocar então que ele vai guardar 20 caracteres dentro do meu banco. Lembrando, pessoal, que caracteres, informações, tudo a gente conta com espaço. Então, se eu usar aqui a palavra armazena, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perdi na contagem. 3, 6, 8. 8 letras sem a palavra armazena. Mas eu quero salvar toda essa frase, eu tenho que contar com esse espaço também. Então, 9. Aí eu venho. 9, né? 10, 11, 12. Aí, tipo, eu tenho espaço também. 13, por aí vai. Então, eu tenho que contar tudo. Então, o caractere também entra nessas contagens. Então, eu quero colocar um número fixo, eu uso o char. Se eu quero colocar ao armazenar um número aí, um nome, desculpa, que não é fixo, eu uso o varchar, certo? Eu quero colocar aí o nome. Eu quero que dentro... Eu tenho uma tabela no meu banco com o nome pessoa. E dentro da tabela pessoa, eu quero, né, que a pessoa coloque o nome dela. Então, nome. Nome eu vou colocar do tipo que? Varchar. Eu não sei qual vai ser o nome da pessoa, então eu não sei qual é o espaço que eu tenho que armazenar corretamente. Então a gente sempre chuta para mais. Exemplo, eu quero colocar o nome e sobrenome da pessoa, deixar o espaço reservado para isso. Então eu vou colocar aí de exemplo 50 caracteres. Porque aí eu sei que é um espaço grande que daria para salvar, né, e guardar, armazenar todo esse nome dentro do banco. Entendemos aí sobre var e varchar e char. Então, quando eu tenho um nome fixo, igual o CPF ou o telefone, a gente pode usar muito como char, porque a gente tem mais ou menos um valor específico para ele. Então, eu sei uma quantidade exata. Então, eu não vou deixar sobrando espaço na minha memória sem usar. A diferença do varchar é isso. O varchar, eu posso usar até ele ou menos. Agora, o char eu tenho que ser exato.
Depois dele, nós temos os tipos literal, que é de texto. Aí eu quero salvar um texto tipo assim, escreva para mim, deixa um comentário. Ou um comentário é bem válido. Então eu uso o Tiny Text, que é para quê? Então eu tenho aqui, ele vai guardar no máximo 55 caracteres. Para quem usa o Twitter, deve saber como é que funciona. O Twitter também tem uma limitação, né? Então ele conta com os espaços e assim é o nosso banco. Então os que a gente mais vai usar aqui é o time text e o text, que é um limite, né, que a gente tem aqui. Mas caso você queira seguir, deixa um texto, escreva um livro. Aí sim a gente vai usar um tamanho maior. Mas aí o que a gente mais vai usar, por enquanto, são esses dois elementos aqui. E por fim eu tenho o tipo literal, enum e set. Esse enum e set são tipos, né, que você pode configurar quais são os valores permitidos e na hora do cadastro ele só vai aceitar esse valor. Exemplo, é igual ao enum, campo que pode ter um único valor de uma lista que se especifica. O set, um campo que pode conter nenhum, um ou vários valores de uma lista. A gente vai usar muito o enum, só quando realmente precisar a gente vai usar o set. O enum, vamos lá dar um exemplo. Eu quero que qual é o sexo da pessoa? Eu quero que aceite só as letras M e F. Então eu vou usar o enum e eu vou definir que eu quero a letra que seja aceita, entendeu? Quando eu uso só o char para poder colocar no campo do sexo, o char e colocar que eu vou ocupar só uma casa, um espaço dentro do meu banco, e a pessoa digitar qualquer outra letra, qualquer A, um traço, um ponto, uma letra B, ele vai aceitar. Agora, quando eu uso o enum e eu identifico o que eu quero que aceite, então dentro daquele campo específico, só vai aceitar o que eu defini, certo? Então, até então, você já tem uma noção agora do tipo literal. Com isso, a gente vai criar agora o nosso banco. Quem instalou, vem comigo agora e vamos aprender a usar um pouquinho o nosso MySQL Workbench. Vamos então agora aprender alguns comandos MySQL. Para isso, então, a gente vai entrar no nosso servidor, o Champ, para startar ele, para aí sim a gente abrir o MySQL Workbench. Então, vocês vão abrir o Champ, vem aqui, ó, Start o MySQL, vamos ver se entrou, isso, a porta abriu, eu vou minimizar aqui, e agora eu vou abrir o Workbench. Ao abrir, ele vai aparecer essa tela aqui para você, você vai clicar aqui em cima do nome que você criou, se você notar que tem o IP do seu computador, né, que no caso é a máquina local que está aqui, o localhost que está fazendo nessa máquina, no servidor, você clica em cima e vem aqui, ó, e continua aqui. Se não aparecer isso, já vai abrir diretamente. Se aparecer isso, ele vai aparecer uma tela bem assim para você. Aparecendo isso, tem essas três abinhas aqui. Eu gosto até de esconder, tá vendo? Se você quiser tirar tudo e quiser só deixar o campo de comando, que é query, você pode deixar. Se não, você deixa aqui, igual eu gosto. Eu deixo aqui e aqui do lado. Aqui em cima, se aparecer aqui os esquemas, você está nessa abinha. Se aparecer a parte administrativa aqui, você só clica em esquema que vai aparecer. Aqui é onde fica os seus bancos de dados. Eu já tenho esses aqui que foram criados aqui na minha máquina, mas obviamente deve aparecer um aí para você como teste. E para isso aqui a gente vai digitar os nossos comandos. Primeira coisa então é a gente criar um banco de dados, né? Então a gente vai fazer o quê? Lembra quando a gente estava escrevendo eles lá no caderno? Então, a gente vai trazer aquilo tudo para cá, para dentro do banco agora. Então, vamos lá, eu vou criar um banco de dados aqui. O comando é create database e o nome do banco. Eu vou colocar como teste. Lembrando sempre que no final eu tenho que ter um ponto e vírgula. Para executar esse comando, eu posso apertar esse raiozinho aqui com esse i, ou eu posso apertar Ctrl Enter, que também executa. Eu não preciso selecionar para executar, eu preciso estar na mesma linha. Então, estando aqui, eu já posso executar. Aqui mostra, ó, foi criado um banco de dados sem nenhuma mensagem de erro. Mas onde é que foi parar ele, sendo que não veio aqui para o meu banco?
Para isso eu preciso atualizar. Eu venho aqui, ó, clico, opa, ele já está aqui. Só que agora eu quero criar a tabela, as tabelas desse banco. Mas para isso eu preciso que esse banco ele esteja ativado para eu poder criar as tabelas dentro. Como que eu faço para ativar? Tá vendo aqui? Não tem nenhum banco em negrito. Se eu der 2 cliques aqui em cima dele, ele já ficou em negrito. Então quer dizer que eu já vou usar essa tabela, esse banco aqui dentro, certo? Se eu clicar em cima de qualquer outro banco aqui, ó, apareceu também ali em negrito, tá vendo? Então eu estou dentro desse banco. Mas como eu quero entrar dentro do banco teste, eu clico aqui em cima dele e pronto, ele ficou em negrito, então eu posso executar. Vindo aqui, ó, eu posso colocar, agora eu quero criar a tabela, né? Então vamos aqui, create. Se você deixar um tempinho, tá vendo? Ele aparece também. Table, e qual é a tabela? Eu vou colocar a tabela chamada cliente. Vou pegar o meu parêntese e abrir aqui. Ignora esse errozinho, tá? Quando a gente terminar, ele vai sumir. Então, eu vou colocar aqui, eu quero que tenha o nome do cliente. Então, eu vou colocar a sequência sempre essa. A minha característica, o que eu quero, e mais o meu tipo primitivo. Então, o nome eu vou colocar do tipo varchar, e eu vou colocar que ele vai separar para mim, reservar 50 espaços dentro da memória para o nome que eu coloquei. Então, no caso, para a minha característica nome. Vou dar vírgula, junto, né? Lógico, nome e sobrenome. Vou para o próximo. Lembrando que após cada linha eu coloco a vírgula. Deixa eu colocar aqui um do tipo diferente aqui. Eu vou colocar a altura. Então, eu quero que tenha um dado que guarde a altura aí do meu cliente. Então, a altura eu vou colocar do tipo float, porque a altura tá aí, tem vírgula, né? Em decimal. 1,63, 1,70 e por aí vai. Vou dar vírgula. Vou colocar mais um aqui diferente. Sexo. Sexo a gente pode deixar do tipo enum. Por quê? Porque eu vou guardar apenas, reservar apenas um espaço na memória e o enum eu posso definir. Então eu quero aqui, ó, que aceite somente o F ou quem? Ou o M. Certo? Então, qualquer outra letra que o usuário digitar, se não for F, não for M, ele não vai reservar, ele só vai reservar se for F ou M. Vou dar vírgula e vou colocar mais uma aqui só. Exemplo, endereço. Lembrando que eu não tenho que colocar o C cedilha. O endereço eu vou colocar do tipo varchar também. E eu vou dar aqui 60 para guardar espaço na memória. E pronto. Lembrando que o último eu nunca posso ter a vírgula, tá? Então, agora eu fecho o meu parêntese que eu abri e coloco o ponto e vírgula. Tá vendo que o xzinho até sumiu, né? Venho aqui, ó, e executo. Aqui fala o quê, ó? Que foi executado com sucesso, sem nenhum erro. Como que eu vejo isso? Vou atualizar aqui. Se você notar, eu já tenho essa tabela criada aqui. Essa tabela, tá vendo? Olha só. Só clicar aqui com o nome cliente. Se eu vier mais além aqui, ó, colunas, mostra tudo que tem aqui na minha coluna. Entendido? Ou se eu clicar ali em cima de cliente, já vai aparecer aqui. Aí eu não quero aqui, se eu quiser que descreva também, que traga o nome das informações, eu coloco aqui. Describe cliente. Opa, onde é que eu tô aqui? Cliente, ponto e vírgula. Ao executar esse comando, ele aparece aqui para mim, tá vendo? Se tivesse mais informações, ele iria colocar aqui também. Então, mostra tudo aqui. Eu quero fechar o resultado, eu fecho, certo? Eu posso criar, então, vários comandos usando essa mesma query aqui. Então, eu venho aqui, ó, agora, vamos supor que eu quero apagar essa tabela. Eu fiz alguma coisa de errado aqui, eu quero eliminar essa tabela cliente. Como que eu faço? Eu venho aqui, ó, dou um drop table, ou só drop o nome, e colocar aqui, ó, cliente, ponto e vírgula. Venho e executo.
deu tudo certo. Se você olhar aqui, ó, já não tenho mais nenhuma tabela dentro desse banco. Ah, eu quero excluir agora o banco de dados. Então, eu venho aqui, ó, drop database, qual é o nome do banco? Teste, ponto e vírgula. Mas eu vou colocar um negocinho aqui, ponto e vírgula. Olha só, vou executar aqui, ele vai dar erro, porque ele está falando que não existe esse banco aqui. Então, ó, se eu quiser apagar ele, eu coloco porque estava escrito errado, né? Eu coloco o nome certo e apago. Ah, mas eu quero criar essa tabela aqui novamente. Como eu não apaguei esse comando, se eu clicar aqui, ó, ele já criou a tabela lá também. Por isso que às vezes não é legal apagar, porque a gente sempre pode usar. Aí tá aqui. Ah, mas agora eu quero apagar o banco de dados, mesmo com a tabela dentro. Vem, clica aqui, ó. Ele já apagou o banco com tabela, com tudo que poderia ter, certo? Então, hoje a gente vai ver mais ou menos esses comandos básicos para vocês terem uma noção. Então, o exercício de vocês, eu vou deixar anexado com o material. Então, eu quero que vocês criem um banco para mim. Eu até coloquei aqui, exercício, eu quero que vocês criem um banco com o nome Segue Automóveis e quero que criem essas tabelas aqui. E aqui onde você vai colocar aqui para mim os tipos primitivos, ok? E vai salvar. E o que eu quero que você anexe na minha atividade é os comandos. Então, tudo que você usar, pode deixar aqui, tire um print ou tire uma foto e envie para mim. Se isso aqui estiver atrapalhando, você apaga aqui, ó, tem um espaço bem maior. Tranquilo? Ou se não, tirem 2 vezes, é a melhor forma que vocês acharem. Show, até a próxima aula.